Muito boa tarde, quero dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa daqui é mais uma live que eu faço diariamente e estou fazendo hoje mais cedo porque ontem, infelizmente, eu não consegui fazer. Terça-feira, como vocês já estão acostumados a me ouvir, terça-feira é um dia muito difícil para eu fazer as lives. Então ontem, infelizmente, eu não consegui fazer, porque eu cheguei em casa, já era para cima era quase meia-noite, para falar a verdade. Fui trabalhar, vim trabalhar, depois eu cheguei em casa tarde, de fato, por conta do trabalho, isso aí me consome, né? Enfim, o que é bom, o que é muito bom, né? A substância da realidade consumindo a gente, isso é maravilhoso. Agora é o seguinte, só lembrando a vocês aí, essas lives são feitas todos os dias por volta das 10h30 da noite, aqui no meu perfil do Instagram, onde eu estou varrendo a história da filosofia como um todo. Ok? Aqui nós estamos fazendo passo a passo a história da filosofia, então eu convido todos vocês aí a verem as lives anteriores para poder perceber como é que está o andar da carruagem aqui da história da filosofia, tá bom? Então isso é uma coisa importante para quem está ouvindo agora. Outra coisa que eu julgo importante é lembrá-los de curtir o nosso perfil no Facebook, o nosso canal lá no YouTube. E olha, vou avisar vocês, lá no canal do YouTube da Academia Areté, eu postei domingo uma entrevista muito, mas muito bacana com o maestro compositor Antônio Gastão, ele que é maestro do coral e da orquestra da Universidade Católica de Petrópolis, do grupo de música antiga, né, renascentista e barroca da Universidade Católica de Petrópolis, e ele faz uma entrevista muito bacana, ele sabe muito de história da música, e aí eu faço uma entrevista com ele, onde ele explica, assim, de modo bem tranquilo, a história da música pra gente, desde a música medieval, o início da música medieval, até a música contemporânea. Vale a pena você dar uma assistida lá, que a entrevista eu mesmo já assisti de novo. Eu fiz a entrevista, tive que editar e tal, e assisti de novo, porque está muito bacana. Assim, eu pensei em lançar a entrevista em algumas partes, mas eu já estava demorando muito, estava sem tempo, eu acabei lançando a entrevista inteira numa parte só. Tem 3h30 de entrevista, mas eu vou falar para vocês, olha, vale cada segundo ali, vale cada segundo, tá bom? Curtam lá também, não esqueçam de curtir, de divulgar esse trabalho aí também para as outras pessoas que vocês conhecem, que vocês vão aproveitar bastante aí, tá bom? Lá no canal do YouTube da Academia Areté. Recomendo muito, tá, pessoal? E queria anunciar aqui rapidamente também, para não perder muito tempo, o nosso clube de debate e oratória, que já vai operacionalizar agora em junho. Já tem gente se inscrevendo, o que é muito bacana, estou muito satisfeito. Então, assim, não deixe de inscrever lá, de reservar sua vaga, porque se depois não tiver mais vaga, não vai dar para poder acrescentar mais gente, porque também tem um número de vagas limitadas aí, pelo meu tempo, que é limitado, obviamente, tá bom? Mas é uma iniciativa muito legal aí, são aulas semanais, tá bom? Onde as pessoas vão poder praticar a arte de bem falar, de bem argumentar. Os jovens, principalmente, vão aprender técnicas do que é um argumento válido, do que é um argumento inválido, e por aí vai. Isso que eu já venho falando aqui já algumas lives, tá bom? Visita lá então www.academiaareté.com.br para que você possa receber mais informações e perguntar se você tiver alguma dúvida lá também. E lá você tem um botãozinho lá para fazer a sua inscrição, dar o seu cliquezinho lá, colocar o seu aceite e tal, tudo direitinho, para fazer esse curso aí. Se você não vai fazer, se você de repente é pai e não quer fazer, mas tem adulto procurando, para você ter uma ideia, coloque seu filho, vale muito a pena, tá bom? É isso então, pessoal, vamos começar aqui, porque hoje nós estamos ainda varrendo a história da filosofia com Platão, tá bom, pessoal? Ainda estamos falando do Platão, tá?
Nós começamos na última live, né, sobre a antropologia platônica, começamos a antropologia platônica e hoje nós vamos dar continuidade. O que nós vimos na última live? Nós vimos na antropologia platônica que Platão ele tem uma perspectiva dualista. O que significa isso? Essa perspectiva dualista platônica. O homem, ele tem uma alma, mas ele tem um corpo, ou seja, ele é feito de forma, mas ele tem matéria, tá? Vimos que o conhecimento purifica a alma para Platão. O que é a alma? A alma está num estado impuro nesse momento, porque está misturada com o corpo. Então, para Platão, a alma ela se purifica. Vimos também que a dialética ela converte a alma. Por que ela converte a alma? Porque faz a alma mudar de direção. Conversão é isso, é mudar de direção. Então, se você está indo numa direção errada e você percebe que a direção é outra, você vai nessa outra direção. E vimos também por que a alma é imortal. Foram as coisas que nós vimos na última live, ok? Isso nós vimos na última live. E agora, eu gostaria de tratar de um assunto com vocês, que é o mito do carro alado de Platão, que aparece lá no Fedro, uma obra do Platão chamada Fedro, tá bom? O que seria esse mito do carro alado? Porque nós estamos trabalhando na antropologia platônica, ou seja, o que é o homem? O homem é esse ser que tem o corpo, mas tem a alma. E aí, veja bem, Platão ele vai falar que o homem na sua origem estava num estado perfeito. Vejam que existe um quê de religiosidade aqui em Platão, que ele fala que existe uma culpa original, que não fica muito claro o que é. Há uma culpa original e o homem cai. Há uma queda do homem, né? Um lapso, né? Lapsus em latim é queda. Então há uma queda do homem, o homem vem parar aqui na Terra e ele se vê num corpo. Ele relata isso lá no Fedro, né? E lá pelas tantas, ele fala dessa parelha alada, ou seja, de um carro alado. O que seria esse carro alado? É um carro que tem um condutor, um auriga, um condutor, e tem 2 cavalos. Um cavalo bom e obediente e um cavalo mau e desobediente. E aí vejam bem, o que esse mito quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, olha, se você tem um condutor com um cavalo bom e um cavalo mau, esse condutor ele tem que ficar o tempo todo dando ordens para o cavalo bom, porque o cavalo bom e o cavalo mau vão ficar numa espécie de guerra entre eles para saber onde o carro tem que ir. O cavalo bom, o condutor vai dar ordem para ele poder subir para que o homem possa, esse condutor, para que o carro possa ir para as alturas de onde eles vieram. Só que o cavalo mau fica puxando para baixo. O que significa isso para a gente aqui? Pessoal, Platão vai falar que o ser humano ele possui uma estrutura tripartite na sua alma. Ou seja, existem 3 partes na alma humana, que seria o equivalente ao condutor, o cavalo bom e o cavalo mau. Se o condutor não der a ordem para o cavalo bom, o cavalo mau é que vai puxar para baixo. Vai levar o homem para a ruína. Se o condutor der a ordem para o cavalo bom, o carro vai, apesar do cavalo baixo puxar, o carro ele vai conseguir subir para o que há de mais alto na existência. Vejam, o que significa isso daqui? Platão está querendo dizer o seguinte, olha só, a alma humana ela tem 3 partes. A alma humana ela tem 3 partes. Que partes são essas? Uma parte racional, isso é para Platão. Então, ó, tem o condutor do cavalo alado, o cavalo é um condutor, 2 cavalos, um cavalo bom e um cavalo mau. 3 partes então, condutor, cavalo bom e cavalo mau. O condutor é a parte racional do ser humano. O cavalo bom é a parte irascível, é aquela parte da força, do ímpeto do ser humano. E o cavalo mau seria a parte mais baixa do ser humano, a parte concupiscível. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, concupiscência. Concupiscência são os nossos desejos, os nossos apetites. Por isso que nós temos então o quê? 3 partes. Uma alma racional, uma alma irascível, do ímpeto de ir lá e realizar as coisas,
fazer as coisas, e nós temos uma alma, vamos chamar assim, concupiscível, uma alma apetitiva, uma alma dos apetites, dos desejos. Eu já li em uma certa literatura chamando de alma desejante. Eu não gosto muito desse nome, não. Eu prefiro o nome alma concupiscível, que é a alma, de fato, é a alma dos desejos, mas já tem um nome que é a concupiscência, então usa esse nome. Então nós temos a alma racional, a alma irascível, que é do ímpeto de ir lá e fazer as coisas, e a alma concupiscível. O que seria a alma concupiscível? A alma concupiscível é a alma dos nossos desejos mais baixos. Vejam, pessoal, se não é assim, lá no carro alado nós temos o condutor, o auriga, o cavalo bom, o cavalo mau. O cavalo bom, ele obedece o condutor, por isso que ele é bom. O cavalo mau desobedece. O condutor é a razão, o cavalo bom é esse ímpeto, essa vontade de fazer as coisas, vamos dizer, de agir. E o cavalo mau são esses desejos. Ora, o que Platão está dizendo para a gente aqui, pessoal? Platão está dizendo o seguinte, olha, se a alma humana, prestem atenção, se a alma humana, no caso ali, a razão humana, melhor dizendo, se a razão humana não der a ordem para a alma racional, que é a alma que faz, quem vai controlar a nossa vida são os desejos, é a nossa parte mais baixa. Gente, veja que Platão não está falando que os desejos são maus em si mesmos. O problema é você direcionar a sua vida, deixar a sua vida ser regida apenas pelos desejos. Então nós temos alma racional, alma irascível e alma concupiscível. A alma racional é a da razão, aquela alma que conhece a essência das coisas. A alma irascível é a alma do ímpeto, que vai atrás, vai realizar as coisas. E a alma concupiscível é a alma dos desejos. Vejam, agora, por volta de 1h40 da tarde, eu acabei de almoçar, era 12h30 mais ou menos, eu estava com um pouco de fome. O desejo de comer não é ruim. Vejam, o desejo de comer não é ruim. Isso não é ruim, o problema não é o desejo de comer. O problema é o sujeito achar que ele pode comer sem parar. Então vejam, uma coisa é o desejo está ali. O desejo muitas vezes ele nos indica algo extremamente interessante, algo bom. Veja, o desejo de comer, o desejo de me alimentar é um desejo bom. O problema é o ceder de modo desenfreado a esse desejo. Então vejam, para Platão nós temos o cavalo bom, que é vamos retomar. Nós temos o condutor, que é o auriga, o condutor desse carro aí. Carro na antiguidade é com cavalo, né? À toa que até medido até hoje, às vezes, um motor de um carro é medido por cavalos, né? Então, assim, você tem o condutor, né? Tem o cavalo bom e o cavalo mau. O condutor é a razão, a alma racional. O cavalo bom é a alma irascível e o cavalo mau é a alma concupiscível. Só lembrando a todos que estão presentes aí, ouvindo aí a nossa live, que nós temos um site lá, www.academiaareté.com.br, www.academiaareté.com.br. Visita lá, porque eu vou começar um clube de debate e oratória. Se você tem jovens, amigos aí jovens para participar, recomende, vai ser muito interessante nós trabalharmos lá a arte de bem falar e bem argumentar. Ok, pessoal? Divulga aí pra gente aí também, para nos ajudar. Agora é o seguinte, voltando aqui ao mito do carro alado. Então nós temos a alma racional, que conhece as coisas, conhece a essência das coisas. A alma irascível, que é a do ímpeto, que vai atrás das coisas, vai querer fazer as coisas. E a alma concupiscível, que são os nossos desejos. A alma apetitiva, a alma dos nossos desejos, que está mais embaixo. Ok? Repetindo, tanto o cavalo bom quanto o mau, são eles que vão puxar a nossa vida. Mas quem tem que direcionar é a alma racional, é o condutor, o auriga. Então veja, se o condutor da nossa vida, nossa alma racional, não der a ordem para o cavalo bom, nós vamos ficar à mercê do cavalo mau, que são os nossos desejos. É aquilo que eu estava falando. Era 12h e pouca aqui da tarde já, 12h e pouca, eu estava com fome. O desejo de comer não é ruim. O problema é eu começar a comer e não querer parar mais.
O desejo, por exemplo, que nós temos no dia a dia, os desejos em geral, não são ruins. Inclusive Platão, e prestem atenção nisso que nós vamos falar na próxima live sobre isso. Próxima live é hoje à noite, 10h30 da noite, tá? Estou fazendo essa live porque ontem eu não pude fazer, por conta de tanta reunião, enfim, ontem eu não pude fazer. Mas vejam, logo mais eu vou falar sobre a República em Platão. Mas uma coisa que é importante já mencionar logo de cara é o seguinte: a sede da alma, prestem atenção no que eu vou falar aqui. Platão fala que a alma racional está sediada na cabeça, a alma irascível no tronco e a alma concupiscível aqui, no baixo ventre, da barriga para baixo. Então vejam, nós temos 3 partes na alma, 3 partes, uma parte racional, uma parte irascível e uma parte concupiscível. Qual é o ideal da nossa vida? O ideal é deixar a parte irascível, que é essa mais forte e que obedece à parte racional, obedecer de fato. Mas para que ela possa obedecer de fato, a nossa razão tem que dar a ordem para ela. Porque se a nossa alma racional não der a ordem para a parte irascível, a nossa vida vai ser guiada por quem? Pela parte concupiscível. E se nós formos guiados pela parte concupiscível, o que vai acontecer? Pelos nossos desejos, a nossa vida está arriscada ao quê? A ir ladeira abaixo. Uma pessoa que cede a todo momento, cede a seus desejos a todo momento, é uma pessoa que está fadada ao quê? Está fadada à sua própria destruição. Percebam que eu não falei que os desejos em si mesmos são maus. Eles só não podem ser o quê? Vamos dizer assim, você não pode ceder aos seus desejos a todo momento. Resumo mesmo. Os nossos desejos, eles têm que ser educados. Mas educados a partir do quê? A partir disso que é a parte irascível da alma humana. Que, por sua vez, tem que ser educada também por quem? Pela parte racional, que se educa buscando o quê? Buscando a hierarquia mais elevada da realidade, que é o conhecimento das essências, o conhecimento das ideias. Se eu fosse você que está ouvindo aí, não perderia por nada a live de hoje à noite, por volta de 10h30 da noite. Eu não perderia. Por quê? Porque eu vou dar continuidade a esse assunto. Não falo agora porque nós vamos aos poucos aí também, dando pílulazinhas de conhecimento da história da filosofia. Nós estamos ainda em Platão. Se eu fosse você, não perderia por nada a live de hoje, porque nós vamos tratar de um assunto que é o que é a justiça. O que é a justiça? E para saber o que é a justiça, nós precisamos da alma racional, da alma irascível e da alma concupiscível, porque é ali que a justiça vai nascer. Nós vamos ver muito bem na live de hoje à noite. Não perca. O que é a justiça? Já se perguntou? Já se perguntou o que é a justiça? Vamos ver hoje, tá bom? Lembrando então aqui, pessoal, olha só, isso aqui é uma live que está sendo sempre no meu perfil, Rodolfo de Souza Braga. Por favor, recomendem as pessoas aí, curtam as nossas lives. Assim que eu acabar aqui, eu vou salvar. Volte aqui, curta essa live para ter mais engajamento. Compartilhe os stories e visite www.academiaareté.com.br. Repetindo, www.academiaareté.com.br. Lá você vai encontrar o nosso clube de debate e oratória para você se matricular. Se você de repente não quer se matricular porque você já é adulto, vai ter turma para adulto também. Mas se você conhece algum jovem que possa se matricula lá, porque nós vamos ensinar o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido, o que é uma falácia no caso, né? E como você pode identificar, por exemplo, quando você está diante de um professor doutrinador, aquele professor que não está interessado na verdade. O objetivo último aqui é a busca da verdade para que o jovem possa se conhecer e, se conhecendo, agir melhor no dia a dia diante das dificuldades que o mundo atual se apresenta para ele, tá bom? É isso aí então, pessoal. Bom, muito obrigado a todos que ficaram aí, que vieram assistir. Não percam então a live de logo mais, porque ela vai ser, na minha opinião, muito interessante para tratar desses assuntos aí, do assunto relacionado à justiça propriamente dita. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.